Você, Leandro Demore e Jacques Wagner, né? Destaque de hoje e todo mundo de olho nisso. Bom dia. Eu tô aqui lendo as informações porque a operação agora pela manhã, né? Isso. A operação, a gente está ainda direcionando a Heloísa Vilela em Brasília para tentar entender onde o senador está morando, hospedado, porque há uma dúvida, então possivelmente daqui a pouco a gente já está entrando com a Elo. Se estiver no ponto, gente, se a Elo já estiver em algum endereço, já me avisa aqui, tá? Então estamos direcionando e estamos tentando entender o que está acontecendo exatamente. O que é que a gente tem por enquanto? A PF deflagrou a fase da Operação Compliance Zero, que é a operação que investiga, a principal, que investiga o Master, e o senador Jacques Wagner é o principal nome, né? Tem mais mandatos de busca e apreensão, se não me engano são 18, a gente está pegando as informações agora, tá, gente? Pela manhã. Se não me engano são 18, se você puder confirmar aí, o Jacques Wagner é o assunto principal dessa história. Essa pedra já estava cantada, Vivi, né? Quando a gente fez o... Falamos aqui. Quando a gente fez o PowerPoint da Globo News, que a gente refez aqui, né? A gente colocou lá os personagens, entre eles estavam Guido Mantega, talvez eu não vou lembrar porque tinha muita gente. Guido Mantega era um deles, Jacques Wagner, se eu não me engano, já estava lá também. Quando nós mostramos aqui, umas 3 ou 4 semanas atrás, aqueles eventos que aconteceram em Nova York no mesmo momento, lembra que teve a questão da festa do whisky? Sim. Lembra? Sim, milionário. Sim. Milionário, a festa do whisky que o Ciro Nogueira foi, outros personagens foram. Teve 2 eventos em Nova York, um antes e um depois. Isso. Um, se eu não me engano, era do Valor Econômico e o outro era evento daquela negócio do João Dória, Lide. Isso. Quem estava lá? Jacques Wagner. Né? A gente vai chamar a Elo Vilela daqui a segundinhos, gente, já tá pronta, ó. Então, é o personagem do dia, daqui a pouco a gente vai, ó, a Elo tá correndo aí, vamos lá, direto para Brasília com a Elo Só para Vilela. te responder, são 18 mandados, sim, Brasília, Salvador e São Paulo também, Bahia e São Paulo. Mas a Elo vai trazer outros detalhes e mais detalhes pra gente, ela que tá em cima disso. Elo, a Elo tá posicionando, gente, deixa ela dar o ok e a gente já vai com ela. Elo, é contigo então. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Pois é, a gente está aqui na porta do hotel Palace, Brasília Palace, onde vocês podem ver ali tem um carro da Polícia Federal, tá? Esse carro da Polícia Federal tá aí desde cedo. A entrada do hotel, que normalmente é aberta hoje, a Polícia Federal, com a chegada da Polícia Federal, eles estão controlando a entrada e saída de pessoas. Agora a gente está vendo, vou pedir para o Marlos virar, porque o carro da Polícia Federal está saindo nesse minuto e aí deve estar levando o que encontrou aqui no hotel onde mora o senador Jacques Wagner. Ao contrário do que a gente imaginava, ele não mora num apartamento funcional na Asa Sul e sim aqui no hotel. Quando a gente chegou, tinha um vigia, um segurança do hotel controlando aqui a entrada e saída, coisa que normalmente não acontece, que vocês podem ver, eles ficam controlando aqui o portão, perguntaram para motorista de táxi o que estava indo fazer lá, se podia entrar, se não podia entrar. Então começou um dia tenso aqui, agora muito mais tenso, claro, para o senador Jacques Wagner, que é alvo dessa operação da Polícia Federal hoje, junto com Augusto Lima. Então a história toda gira em torno da transformação do mercado popular ali da Bahia em Credit Sexta, que depois foi vendido para o Banco Master. E esse processo todo atravessou 2 governos da Bahia, o de Jacques Wagner e depois o de Rui Costa. Mas hoje os alvos são Jacques Wagner e Rui Costa. Muito bem, Elo, obrigada demais pela correria aí, a gente conseguiu ver o carro da Polícia Federal saindo, daqui a pouquinho você volta com a gente, então, com novas informações, e como a gente dizia aqui, então, são 18 mandados, a gente está falando de São Paulo, Brasília e Salvador também, Bahia, né, na verdade. Eu quero ir para a Home, porque na Home também a gente já traz essa notícia como destaque, é claro, né, a operação da Polícia Federal mira senador Jacques Wagner e ex-sócio de Ivorcaro. Daqui a alguns minutos, a Elo já volta para a gente falar mais. Condutas analisadas podem, em tese, configurar crimes como corrupção passiva e corrupção ativa, além de lavagem de dinheiro.
E aí, gente, tem mais ainda sobre o caso Vorcaro, né? O Banco Master, filho de Eduardo Cunha, dirige gestora ligada à Planner, corretora investigada no caso Master. E outro também, que foi o destaque que o César trouxe para a gente, Polícia Federal aponta que o Hugo Mota solicitou empréstimo do Banco Master para a empresa de cunhada. A gente tem destaques importantes também aqui do lado direito, que a gente passa com vocês logo mais, mas eu queria já começar falando de Jacques Wagner, inclusive a nossa enquete hoje é sobre isso, porque é claro, né? Essa também é uma bomba no governo, ainda mais nessa época de eleição, de disputas de narrativa, e Flávio Bolsonaro deve estar feliz da vida com essa notícia agora. Exato. A gente tem essa matéria para explorar do filho do Eduardo Cunha, que é uma exclusiva do ICL, investigação da Alice. Mas vamos lá de Jacques Wagner para entender, porque esse caso Master aí, como eu já falei desde o começo, né, Sara, a gente já explorou tanto aqui, isso aí é a mãe de todas as fraudes, né, Vivi? Porque, assim, é dinheiro de combustível do Beto Louco, é CDB fora do mercado com pagamento de juro absurdo para depois canibalizar o FGC, é dinheiro de fundo de previdência. Então, assim, é papelada podre que sai de um fundo para o outro e os caras recarimbam aquilo que valia R$1, passa a valer R$1.000. Só na carimbada, é dinheiro passando de um fundo para o outro, é fundo dentro de fundo. Então, essa fraude, César, ela não é como as comuns que a gente estava acostumado. Se a gente pegar qualquer outra coisa, você vê assim, o esquema de corrupção clássico, né? A emenda Pix foi para um lugar para fazer um escritório, consultório de negócio da UPA. Daí a empresa que ia construir a UPA supervalorizou o cimento. Essas são fáceis de explicar. O Master, Vivi, é como se fosse um fungo. É um fungo. Ele foi indo assim para cima, então ele não distinguia dedo de mão, mão de braço, braço de perna, perna de barriga. Ele foi comendo tudo. Tudo que podia comer, comeu. Essa história da Bahia, o que é que se conta desde o começo? Por isso que a gente colocou em vários momentos aqui, aliás, sobre algumas críticas da nossa comunidade, que eu falo de novo, gente, isso aqui não é uma briga, uma discussão. Cada um pensa o que quiser. O que a gente não pode ter direito é os próprios fatos, né? A divergência é bem-vinda. É bem-vinda sempre. Coisa. Exato. Posso achar que estão pesando a mão, que não é por aí, que isso tem uma outra coisa, que tudo bem. Aí cada um acha o que quiser. Fato é que, desde o começo dessa história, quando surgiu o nome do Vorcaro, que era um personagem até então desconhecido do grande público, o que é que os jornalistas fazem? Começam a pesquisar a vida pregressa desse cara, né? Eu e o César, a gente está pesquisando muito a vida pregressa dele, porque a gente está preparando um trabalho para esse ano ainda. Então, a gente está nesse ponto também de olhar lá atrás. Um dos pontos da vida pregressa do Vorcaro, que era um Zé Ninguém, um cara que veio do nada, ele se explica também através da Bahia, do governo da Bahia, governo Rui Costa, 2017, 2018, no qual Jacques Wagner era secretário. E o secretário onde a negociação com o Augusto Lima foi feita. Não tinha Vorcaro ainda ali. Isso, digamos assim, é o Master do Velho Testamento. Augusto Lima é um banqueiro, certo? Augusto Lima é um banqueiro, foi liquidado também agora. Que foi liquidado. É um cara que está nesse jogo há muito mais tempo do que o Vorcaro. Tá. Por isso que eu estou falando aqui, ó, desde o ano passado, que o Vorcaro é poster boy dessa história, tá? Augusto Lima é nome muito mais chave do que Daniel Vorcaro nessa história toda. Vou trazer o perfil dele já. Isso, e não só ele. Então, resumidamente, para a galera entender o que tá sendo apurado, eu vou adotar o mesmo tom que a gente adotou ontem com o Ciro Nogueira, né? Hipótese investigativa. Foi a mesma coisa que a gente falou ontem, para não dizer que estamos pegando no pé. Sim. Não falamos ontem isso aqui, quem viu o programa recupera aí no YouTube, tá dito. Hipótese investigativa da Polícia Federal que está fazendo as suas operações, as suas investigações e ainda não apresentou o relatório final. Então a gente nem sabe, por exemplo, se no relatório final vai estar o Mauro Matosinho ou não. A gente não sabe. Se no relatório final vai estar o Ciro Nogueira ou não. Se no relatório final vai estar o Hugo Mota, vai estar o Jacques Wagner. A gente não sabe, que é quando a gente chega na fase de dizer que tem os indiciados. Sim. Então, eventualmente, tudo isso aqui vai ser apurado agora, mas no relatório final não esteja. A gente não sabe. Hipótese de agora. 2017 para 2018, o governo da Bahia, tá? Ele tinha lá uma espécie de supermercado. Esse supermercado tinha um cartão. Sabe esse cartão do supermercado, quando você vai? Eu, que sou lá do Sul, tenho o Zafari, né? Sim. O Zafari tem um cartão. Os supermercados fizeram o quê? Se transformaram em financeiras. Ficam lá cobrando juro desse cartão. O supermercado não vende mais só comida, né? O supermercado toma o seu dinheiro também, virou banco. Claro. Faz muito tempo. Tinha um cartão, era público esse negócio. Esse negócio foi privatizado. Quem comprou? Augusto Lima. Quanto pagou? 15 milhões de reais na época, para poder explorar esse cartão. Ao longo de vários anos, se eu não me engano, 30 anos.
Qual que era a grande moleza desse cartão? Ele era um cartão que servia para funcionários públicos também, então você podia fazer consignados ali. O que é a beleza do consignado? É que a inadimplência é quase zero. Porque se você é funcionário público, você ganha R$8.000, você não vai ganhar 8, você vai ganhar 7.500, porque 500 é dívida do cartão, desconta na fonte, não tem a chance do cara não pagar. Então, para os bancos, como que cresceu aí a presidenta do Palmeiras, essa gente toda aí? Consignado. É o dinheiro mais mole que tem, porque não tem inadimplência, não existe a possibilidade da pessoa não pagar, a não ser que a pessoa morra, né? Então, isso é privatizado, o Augusto Lima compra e depois o que o Augusto Lima faz? Ele incorpora esse negócio no Master, que ele tinha pago 15 por 30. De novo, essa gente é especialista em fabricar dinheiro. Então o negócio que ele pagou 15, o Máxima, que era o pré-Master, o Máxima incorpora por 30 milhões. E o Augusto Lima na época fica com 50% dessa história. Então, e aí já começa a entrar a história do Vorcaro. O que é que a gente vai entender daqui para frente? Isso me parece ainda que é como eu falei, o Master do Velho Testamento, né? Ainda não tem totalmente o Vorcaro nessa história. E isso é importante por quê? Porque vai mostrando cada vez mais que não foi o Vorcaro que criou essa história toda, gente. Se vai se investigar 2017, 2018, o Vorcaro não tem nem perto esse papel de super dono da pirâmide como a gente está vendo agora. O nome dessa história é Augusto Lima. Quem está sendo investigado hoje vai começar a ser investigado, já começou na verdade, né? Hoje é só busca e apreensão, já está sendo investigado há muito tempo. É o Jacques Wagner. E se o Jacques Wagner está sendo investigado, quem é o próximo nome que vai cair nessa história? Que eu posso imaginar? Rui Costa. Né? O Rui Costa era o governador na época, até onde eu me lembro. Faz muito tempo, mas a gente pode checar aí. Se eu não me engano, não era o governo do Jacques Wagner, era o governo do Rui Costa. E o Jacques Wagner era secretário. Então, essa é a história. A gente está, como eu falei, recebendo informações ainda agora, a história está em andamento, a Polícia Federal não levantou sigilo de nenhum documento ainda, o que nós temos é uma nota pequena da Polícia Federal e informações que a gente está apurando por aqui. A Elo Vilela está lá na frente do hotel em Brasília, onde o Jacques Wagner mora. A gente ainda não sabe quais são as medidas cautelares que foram aplicadas e para quem. E ainda não temos os nomes, a não ser que já conseguimos levantar agora, os nomes de outros envolvidos e outros endereços dessa operação. A gente vai ficar de olho nisso. Já tem informação nova aí? Já tem. Eu quero conectar a Heloísa Vilela com as informações novas aqui com a gente. Antes, só você que está com a gente, então, trazendo aqui um pouco mais de contexto, são 18 mandados de busca e apreensão para a Bahia, como eu já falei, São Paulo e Distrito Federal. As investigações são sobre corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Também estão sendo cumpridas medidas cautelares diversas de prisão, como proibição de contato entre os investigados, suspensão de passaporte e monitoração eletrônica. A gente fez aqui, antes de passar para a Elo, porque ela vai trazer novidades, só fazer o quem aqui, porque muita gente aqui no Papo Legal está pedindo a ficha corrida dos dois. Então, deixa eu trazer aqui, que são os principais alvos neste momento, né? O Jacques Wagner, então, senador pela Bahia desde 2019, líder do governo Lula no Senado, ex-ministro da Casa Civil de 2015 a 2016, governo Dilma Rousseff, governador da Bahia por 2007 a 2014. E aí, eu queria trazer então o Augusto Lima, que o Demore já falou um pouco dele aqui. Vamos conversar mais, vou pedir para colocar a arte para a gente mostrar quem é ele. Vamos lá para a arte do Augusto Lima, gente, por favor. Obrigada. Ele é ex-sócio de Daniel Vorcaro, do Banco Master, ex-dono do Banco Pleno, liquidado pelo Banco Central, já foi preso preventivamente pela Polícia Federal na Operação Compliance Zero, comprou a rede Cesta do Povo na Bahia durante o governo do PT, que foi o que o Demore acabou de explicar pra gente. Eu quero ir com a Heloísa Vilela agora, porque ela tem novidade pra gente, né, Elo? Pois é, Vivi, a Polícia Federal que você viu que saiu daqui também está fazendo uma operação na frente da casa da Flávia Arruda, que vem a ser mulher do Augusto Lima. Então, como você estava dizendo, são vários mandados de busca sendo cumpridos aqui em Brasília, em São Paulo e também, claro, na Bahia. O senador Jacques Wagner não está aqui, ele aparentemente não estava no hotel quando a polícia chegou, muito provavelmente
provavelmente já está na Bahia, porque hoje é quinta-feira, muitos senadores e deputados não ficam em Brasília quinta, sexta, sábado e domingo, então muito possivelmente ele já foi para a Bahia. E por isso a movimentação da imprensa aqui em Brasília é intensa, todo mundo correndo lá para casa, para frente da casa da Flávia Arruda, para ver se ainda pega a Polícia Federal por lá e para ver se ela estava em casa, o que aconteceu, mas é um outro alvo dos mandados de busca da Polícia Federal nessa manhã. Lembrando que ela foi ministra do governo Bolsonaro, viu, César? Ô Viviane, você pode imaginar que o mundo bolsonarista está em chamas nesse momento, né? Porque como é que fica a cabeça de um cara que acreditou que existia uma ditadura lulopetista da toga implementada para perseguir opositores políticos e ver tudo isso acontecendo agora? O Lula disse isso. Eu acho que isso é super importante, César, super importante, porque a gente está vendo a operação da Polícia Federal contra alvos históricos do PT. O senador Jacques Wagner não é apenas um petista, ele é um nome histórico do PT e líder do governo. Então, isso, claro, deixa evidente a liberdade e a independência que a Polícia Federal tem para investigar e apurar os crimes que ela precisa investigar e apurar. Eu acho que isso é um dia muito importante nesse sentido. Perfeita a colocação, Elo. E o que a gente sabe que é uma característica dos governos do presidente Lula, da Dilma também, eles foram enfáticos nisso. Vamos dar autonomia para o Ministério Público, para a Polícia Federal. Muitas vezes, gente, Lula e Dilma foram criticados por aliados, por dar muita autonomia ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal. Então é isso é uma característica do governo do presidente Lula. Ele disse que, olha, se tiver envolvido vai ter que responder. Ele chegou a dizer isso do próprio filho, o Vivi. Ele, no caso do INSS, quebraram o sigilo e tal. Eu queria também chamar a atenção... Vai lá, Elô. Eu queria também chamar a atenção de vocês que essa semana no Congresso teve uma sessão do Senado em que o senador Davi Alcolumbre fez uma defesa muito forte, veemente da inocência dele, das acusações que pesam contra ele de ter recebido um volume de dinheiro muito grande do Banco Master. E ao terminar essa defesa, o senador Jacques Wagner foi ao microfone para fazer a mesma coisa e se solidarizar. Eles que andavam bastante estremecidos, aparentemente naquele momento, se reaproximaram. Então, Jacques Wagner, que oficialmente não estava sendo acusado de nada, também se defendeu. Então, deixou patente que ele já sabia que ele também estava na mira das investigações, que ele também tem algum envolvimento que está, assim, supostamente estaria sendo investigado. Exato. Elô, muita gente questionou. Teve uma reação do Jacques Wagner, não vou lembrar qual que era a votação exatamente, se vocês puderem me ajudar, que tem ali na Câmara Federal, no Senado mesmo, o Jacques Wagner dá um abraço, assim, dá um sorriso, mostra uma relação muito próxima com o Alcolumbre. Eu não lembro exatamente qual é a matéria, o que estava sendo votado ali, mas muita gente questionou isso. Muita gente chegou a questionar. Nossa, curiosa aí a reação do Jacques Wagner. Foi no dia da votação que derrubou a indicação do Messias. Isso aí. Desculpa, eu não estava lembrando disso aí. É isso aí. Na questão do Messias, muita gente... Ué, mas peraí. O cara tá rejeitando, o Alcolumbre articulou a derrota do Messias no Senado Federal e o Jacques Wagner estava ali se portando como alguém que era, legal, parabéns, conseguimos e tal. Muita gente questionou isso. E aí, para te passar, Demori, eu não posso deixar de registrar, me perdoe, mas assim, fomos acusados de fazer pistolagem digital a mando do Partido dos Trabalhadores, pelo nobre senador. Essa imagem aí, Edu, muito bem colocado, que ele aparece ali confraternizando, e aí ele dá um abraço, lá, ó, essa imagem aí. Muita gente questionou isso aí. E o que a Elô... Muita gente questionou e o que a Elô colocou agora é uma reflexão séria a respeito do que vocês estão vendo aí e de tudo que possivelmente segue as cenas do próximo capítulo nessa novela. Agora, o senador Ciro Nogueira disse isso, sobretudo se referindo a mim e ao Demori, que a gente estava fazendo pistolagem digital a mando do Partido dos Trabalhadores. Agora estamos dando o mesmo tipo de tratamento que a gente deu ao Ciro Nogueira, ao Jacques Wagner. A gente está agindo como pistoleiro digital a mando do Partido dos Trabalhadores também, senador?
Entende? Então, o tempo é o senhor da razão. Por isso que a gente precisa prestar mais atenção no que as pessoas fazem do que efetivamente no que elas falam, Demori. Perdão, não podia perder essa oportunidade de deixar registrado isso. Tá lógico. Elô, a questão da Flávia Arruda também não é irrelevante nessa história toda, né? Porque ela tem um histórico, que é o seguinte: ela se lança na política em Brasília já décadas atrás, depois ela casa com o Arruda, que era o governador do DF, que foi preso, afastado, que aliás está voltando para a eleição esse ano, vai concorrer ao governo do DF. O Arruda. De novo, volta os velhos personagens. Se conseguir, né? Se conseguir, porque ele ainda está inelegível, mas vamos ver como é que vai ficar. Isso, ele tá com um caso parecido com o do Deltan e tal, né? Mas é um personagem que pode voltar aí. Depois de um tempo, elas são casados, tem uma série de questões jurídico-político-policiais envolvidas, né? Ela se separa dele, os dois se separam. A Flávia Arruda vai para o ministro Bolsonaro, ela assume a Secretaria da Presidência, que não é pouca gente, ela fica lá no Palácio, na sala contígua com o presidente Bolsonaro. Veja como os casos, né, Jacques Wagner, mas assim, tá tudo misturado essa história toda. Por que a gente falou ontem que a disputa entre o André Mendonça e o Gilmar Mendes é a disputa entre o Velho Testamento e o Novo Testamento ali do Supremo Tribunal Federal? Por que é que tem uma corrente ali disposta a enterrar e queimar tudo e picar todos os papéis? Porque pega muita gente, Vivi. Pega muita gente, entendeu? A gente começa a voltar lá atrás, aí a Flávia Arruda era secretária de presidência do Bolsonaro, aí ela conhece o Augusto Lima, casa com o Augusto Lima, hoje são parceiros, né? Então, ela sai de vamos colocar assim, ela sai de um esquema e vai para o outro, entendeu? O Augusto Lima é peça-chave nessa história toda. Banco Pleno, que depois foi absorvido pelo Máxima, teve autorização para funcionar, depois foi liquidado, em toda essa bagunça do Master. Então, esses personagens, a gente vê às vezes no plenário, parece que estão em lados opostos, César. Muita gente ali está fazendo negócio junto, né? E aí, Elô, começa a me voltar atrás uma coisa que é o seguinte: a gente não viu, tá? A gente não viu o próprio Flávio Bolsonaro com Davi Alcolumbre falando que eles tinham feito um acordo para votar a dosimetria e não investigar o negócio do Master. Não tinha isso também, Elô? Teve, né? Qual foi o papel do Jacques Wagner? Exatamente, naquela época... Elô, qual foi o papel do Jacques Wagner na votação da dosimetria? Você lembra? Pois é, o senador Renan Calheiros, na época, falou com todas as letras. Ele disse que a atuação do Jacques Wagner foi uma farsa. Ele denunciou publicamente a atuação do Jacques Wagner. Eu não sei se ele tinha razão, mas isso veio à tona e foi bastante impactante. Porque o Jacques Wagner, para lembrar a nossa audiência, praticamente votou junto com os bolsonaristas na época, né? Vocês lembram dessa história? Sim. Que foi um choque, foi, o negócio foi a votação. E eu me lembro, inclusive... Eu me lembro, inclusive, Demori, de uma sessão, se não me engano, na CCJ, uma das comissões do Senado, onde ele disse: tudo bem, eu bato no peito essa aqui, eu encaro essa aqui, tipo, eu vou matar no peito, tô fazendo esse acordo aqui sem o conhecimento do Planalto. Tá? Então foi uma situação bastante chocante para todo mundo que estava na sala assistindo. Saiu todo mundo meio tonto dali. Vem cá, o que Jacques Wagner está fazendo, fechando acordo com a direita, topando isso aqui sem um consentimento do Planalto. Então, é o que eu digo, o senador depois, Renan Calheiros, denunciou como uma farsa a ação toda do senador Jacques Wagner durante esse fenômeno todo da dosimetria. O líder do governo, Jacques Wagner, disse nesta quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, ter feito um acordo com a oposição, diga-se bolsonaristas, sem consultar o governo para votar o PL conhecido como PL da dosimetria. De acordo com o senador, não há motivo para empurrar com a barriga algo que já estava claro que seria votado na CCJ. O texto agora segue para o plenário da Casa. Isso que a Elô está falando. Na época teve a votação. Eu estava lá nessa sessão, viu? Isso. Eu custei acreditar no que eu estava vendo, viu, então, Demori? Quando ele disse, essa aí eu mato no peito. Eu falei, como assim, né? Porque a notícia que a Elô trouxe umas semanas atrás aqui, que a imprensa toda depois deu, é que houve um acordo entre Alcolumbre, Flávio Bolsonaro, etc e tal, do tipo assim, vamos organizar aí, a gente tem que passar alguma coisa de dosimetria, mas
a gente para de encher o saco desse negócio de anistia irrestrita, não enche mais o saco, mas também vamos segurar a CPI do Master, não se apura mais nada, não sei o quê. Isso foi o que foi noticiado. Se a gente rememorar de que lado estava o Jacques Wagner na hora da votação da dosimetria, estava do lado dos bolsonaristas. Vamos falar português claro. Todo mundo viu. Exato, dá a impressão, claramente, não tem uma apuração, não vou cravar, vou te dizer o que me parece, com base, ouvindo a conversa de vocês. É que o próprio senador já sabia que a casa ia cair e ele estava agindo no sentido de se blindar e proteger os próprios interesses. A impressão que eu tenho, pelo menos, é essa. Elô. Esse é o exercício que vem sendo feito aqui em Brasília em várias frentes, várias pessoas tentando se blindar. A gente sabe também que a conversa toda, a pressão de Davi Alcolumbre sobre o presidente Lula é justamente nesse sentido. Ele tentou negociar uma blindagem, ele queria que o Planalto o defendesse e evitasse uma investigação da Polícia Federal. Então, está bem claro agora, com essa ação de hoje, que não vai ter proteção para ninguém. Aparentemente, é livre, aberto e a atuação da Polícia Federal segue o curso das investigações. Vá atrás de quem tiver que ir atrás. Não podia ter prova maior do que pegar um nome tão, como eu disse, de peso tão grande no PT como o do Jacques Wagner, que já vinha tendo problemas, digamos assim, na condução da articulação do governo dentro do Senado. Muita gente já vinha criticando essa história da dosimetria, foi uma, a reprovação do nome do Messias foi outra, porque ele não tinha a menor ideia do número de votos que o Alcolumbre já tinha para garantir a derrota fragorosa que impôs ao governo. Então, como assim, se ele é o articulador do governo no Senado, como ele não tinha essa ideia, como ele não sabia que o governo ia perder daquela maneira? Então, existem muitas dúvidas girando em torno do senador. A gente falava agora, então, daquela fala, né, que o Renan Calheiros, isso foi no final do ano passado, dia 17 de dezembro de 2025, falou da atuação do líder do governo, Jacques Wagner, né, na ocasião da dosimetria, chamou de farsa. E a gente recuperou esse vídeo para a gente assistir juntos aqui. Vamos lá. Eu me recusei, senhor presidente, como continuo a recusar esse acordo. Como é que nós podemos fazer um acordo para votar dosimetria e dizer que é um acordo de procedimento, se até a emenda é emenda de mérito, não é de procedimento? Como, senhor presidente, nós poderíamos, essa votação é talvez a votação mais importante da minha geração. Eu estou aqui nesse Senado há 4 mandatos, esse é o meu 4º mandato. Eu nunca vi uma indignidade dessa. Bom, Vivi, a gente vai continuar esperando informações novas, a Elô está lá apurando, o Kleber Lourenço está apurando aqui também, a gente está esperando o que é que vem da Polícia Federal, eventualmente vai ter o levantamento de sigilo de alguma documentação hoje, geralmente tem o levantamento de sigilo dos pedidos que são feitos à PGR ou os levantamentos de sigilo do despacho do juiz, no caso André Mendonça. Quando vier, a gente vai ver quais são os detalhes. O que sabemos por enquanto é o caso que envolve essa história do cartão, que eu expliquei, do Cred Sexta, né? E o principal nome dessa história, o Jacques Wagner é o mais conhecido, digamos, mas eu vou insistir. A gente está aqui tratando do que importa na fraude, né? É Augusto Lima. Esse cara é o cara que estava lá desde o começo do Banco Master, que era ainda Banco Máxima. Esse negócio que foi feito na Bahia, dessa privatização desse cartão, foi incorporado ao Master pelo dobro do que eles pagaram na privatização. O Augusto Lima meteu metade dessa negociação no bolso. Tá? Isso virou patrimônio, entre aspas, do Master. Ali já tinha um ensaio. Isso é o Master do Velho Testamento. Envolve Flávia Arruda, que era secretária de governo do governo Bolsonaro. Tá? Então tem muita coisa para abrir nisso aí. Se o senador Jacques Wagner, de algum modo, ficar provado, né, Elô, que ele se locupletou, ganhou grana dessa negociação da privatização lá na Bahia, é um conto. Ele é parte disso, importante da investigação. Mas o Augusto Lima tá lá em cima na pirâmide. Eu tô mais curioso para ver coisa de Augusto Lima aí do que qualquer outra coisa. Isso, eu queria só pontuar 2 coisas, antes de eu sair correndo daqui para ver o que está acontecendo lá na frente da casa da Flávia Arruda. É muito importante se ressaltar
o papel de destaque que ela teve no governo Bolsonaro, que pode estar ligado a toda essa negociação. Agora, também é importante a gente deixar claro que Jacques Wagner não foi o único governador da Bahia que presidiu sobre essa mudança do supermercado popular para um Cred Sexta, porque também Rui Costa depois presidiu sobre a transferência do Cred Sexta para o Banco Master. Então, pode ter mais coisa aí para ser levantada, né? Agora, como você disse, estamos aqui ansiosos acompanhando as publicações internas, né, do Supremo Tribunal Federal, porque quando o ministro decide levantar o sigilo e colocar à disposição da imprensa os detalhes do porquê ele aprovou essa operação, a gente que é jornalista que cobre o STF recebe imediatamente no celular. Então estou aqui ansiosa para que esse material entre. Assim que entrar, eu mando para vocês, para a gente juntos destrinchar tudo isso e, claro, torcendo para que saia ainda a tempo da gente dar ao vivo aqui no N1. Volta para Brasília agora com a Heloísa Vilela. A gente falou com ela mais cedo, ela estava indo para frente da casa da Flávia Arruda, até fazer uma correção, né? Realmente, ela foi casada com José Roberto Arruda, que foi governador do Distrito Federal, mas ela é casada atualmente com Augusto Ferreira Lima, que está envolvido agora nessa fase da operação da Compliance Zero. Então vamos ver o que a Elo tem de novidade para a gente. Elo, voltamos contigo. Oi, Vivi. Pois é, eu tô aqui na frente do condomínio, tá? Ela mora numa casa aqui dentro desse condomínio com o Augusto Lima. E o alvo da operação é o marido, não é ela. O alvo é o Augusto Lima. Agora, quando a gente chegou aqui, o jornalista do Correio Brasiliense, o Ed Alves, já tinha falado com a portaria, confirmou que a casa dela é aqui mesmo, mas disse que não teve ninguém da Polícia Federal aqui. Então, a gente não sabe se eles desconversaram. Fato é que o ministro André Mendonça liberou agora há pouco toda a documentação que baseou a autorização para que essa ação da Polícia Federal acontecesse hoje. E tem vários detalhes muito importantes. A gente sabe que o senador Ciro Nogueira foi quem levou Augusto Lima e abriu as portas do Banco Central para Augusto Lima. Mas hoje, os detalhes dessa documentação que a gente está lendo aqui agora mostram o envolvimento antigo e profundo do senador Jacques Wagner com Augusto Lima, que mora aqui nesse condomínio. Inclusive, ele teria, segundo as suspeitas da Polícia Federal, recebido um apartamento de R$2.400.000. A Polícia Federal indica também que o senador teria agido dentro do Senado para favorecer as operações de Augusto Lima, entre elas, por exemplo, aprovando medidas ou apresentando medidas para aumentar o volume de dinheiro que uma pessoa poderia colocar no consignado, o quanto do salário poderia ser apropriado pelo consignado. Além disso, também permitir que programas como o BPC, a pessoa que recebe o BPC pudesse usar esse dinheiro para também programas de consignado, ou seja, tem uma longa lista que a gente está começando a destrinchar agora. Os colegas ali correram para o portão para ver se tem alguma movimentação, mas por enquanto a gente não viu carros da Polícia Federal. Eles podem estar lá para dentro, é um condomínio, essa apenas a entrada, eles podem estar lá dentro na porta da casa do Augusto Lima e da Flávia Arruda. Aqui, Vivi, a gente já tem alguns trechos, o levantamento do sigilo aconteceu agora, tá, gente? Então fiquem por aí que a nossa reportagem está lendo o documento e trazendo trechos. Vamos lá, as coisas importantes e depois o que a Elo falou. Elo, eu já peguei a informação aqui pra gente dar ela. A coisa importante dessa parada toda é o seguinte, o eixo, né, da investigação que tem ali. O Jacques Wagner teria feito uma coisa muito semelhante ao que o Ciro Nogueira fez, segundo a investigação da Polícia Federal. Atuava em favor do Master no parlamento brasileiro em troca de benefícios próprios ou para a família, tá? É isso que a Polícia Federal está dizendo isso hoje, e o levantamento do sigilo da decisão do ministro André Mendonça traz alguns exemplos. Então tem um caso, Wagner teria indicado a Augusto Lima um apartamento, um imóvel de R$2.450.000. A compra foi formalizada pela empresa Epítome S.A., via uma estrutura de fundos ocultando o real beneficiário. Mesmo após a primeira fase da operação, essa história continuou, inclusive com um possível, cita a Polícia Federal,
linguagem cifrada. Então, quando se falava do preço, 2.450.000 reais, falava o seguinte, a altura do vão é 2,45 metros, tá? Isso tá lá, aqui, ó. Encaminhou Augusto Ferreira o contato do gerente da construtora, né? Em 2024, Jacques Wagner encaminhou a Augusto Ferreira Lima o contato do gerente da construtora em Salvador, acrescentando: a unidade é a 1002 e o preço é 2.450 mil. No dia seguinte, encaminhou o livro digital do empreendimento. Então, isso aqui é uma coisa. Outra coisa, pagamentos a uma empresa chamada BN Financeira. Empresa do núcleo familiar de Jacques Wagner, segundo a Polícia Federal, recebeu 3.500.000 reais transferidos pela PKL One Participações, ligada a Augusto Lima. Planilhas apreendidas registravam pagamentos superiores a 2 milhões a Dudu. Dudu seria quem? Segundo a Polícia Federal, Eduardo Mendonça Sodré Martins, enteado de Jacques Wagner. A atuação parlamentar em favor do Master. Aí é o que a Elô acabou de trazer aqui. Se o Wagner foi beneficiado, o que é que ele teria dado em troca? E aí, pela investigação da Polícia Federal, é uma cena muito parecida com a do Ciro Nogueira, tá? Wagner participou ativamente da emenda número 30, depois citada como emenda número 302, à MP 1106 de 2022, que foi convertida em uma lei. A emenda ampliava a margem consignável para trabalhadores CLT, o acesso a empréstimo para aposentados e pensionistas dos sistemas de aposentadoria especial e o financiamento para beneficiários do BPC e outros programas de transferência de renda. O timing é destacado pela Polícia Federal. As tratativas ocorreram em período coincidente com o início dos contratos entre Banco Master e a BN Financeira, empresa da família de Jacques Wagner. A emenda foi rejeitada na comissão, mas o ministro ressalta, o ministro André Mendonça, que Wagner conclamou expressamente os demais parlamentares à aprovação da MP em lei. Isso beneficiaria o Master, porque o Master trabalhava também com consignados, tá? Então, a gente está apurando agora, o Kleber Lourenço está usando aqui... Demore. Vai, Elô, a gente está com os documentos na tela aqui, se você quiser destacar alguma página, tá? Isso, então, eu queria destacar uma coisa curiosa. Eu queria destacar uma coisa curiosa que está na página 6, que é assim, a gente está vendo a República do Jatinho funcionando, né? É um tal de usar jatinho para lá, de usar jatinho para cá, e claro, não foi diferente com o senador Jacques Wagner na sua profunda amizade com Augusto Lima. A Polícia Federal relata aqui que os dois conversaram entre os dias 11 e 13 de outubro de 2026 e combinaram um encontro na chamada Ilha da Paixão, que seria de propriedade do banqueiro. E na ocasião, Augusto Lima fez o quê? Colocou à disposição do senador Jacques Wagner e de pessoas da sua família uma aeronave para que ele pudesse se deslocar até a Ilha da Paixão, porque ele é um cara bacana, amigo, que não vai deixar o outro a pé. Então, mandou o jatinho para o senador Jacques Wagner se deslocar. Agora, a Polícia Federal... O André Mendonça, o ministro André Mendonça, diz que tomou essas decisões com algumas premissas básicas. Por exemplo, destacou que nos autos, né, e no processo, no material que a Polícia Federal apresentou, existem muitos elementos informativos, entre os quais ele destaca mensagens eletrônicas, áudios, chamadas de voz, documentos contratuais, comprovantes de transferência, registros societários, metadados, planilhas de pagamentos e comunicações extraídas de aparelhos celulares. Ou seja, o que não falta, pelo que diz esse relatório do ministro André Mendonça, o que não falta são provas nas mãos da Polícia Federal entre essa troca de medidas propostas adotadas no Congresso, de autoria do senador Jacques Wagner, e o recebimento de vantagens financeiras em troca. Elô, o que a PF traz hoje aqui, César e Vivi, vamos lembrar. O que é que se revelou sobre o Ciro Nogueira? O Ciro Nogueira operou a tal da emenda Master. Lembram dessa história? Sim. E o texto
da emenda Master, que aumentaria a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, 250 mil para 1 milhão. O texto, segundo a Polícia Federal, foi redigido e revisado em um escritório de advocacia de confiança e contratação do Vorcaro e depois foi para a mão do Ciro Nogueira. Beleza? Elô, olha o que tem aqui hoje no documento sobre o senador Jacques Wagner. Wagner foi apontado na emenda número 11, a PEC 65 de 2023, que tratava do quê? Elevação do limite da cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, tema de interesse do Master. A PF descreve uma sequência de contatos reveladora. Em 13 de agosto de 2024, no mesmo dia da inclusão da emenda, Augusto Lima ligou para Wagner por 9 minutos e em seguida encaminhou o link da própria emenda ao senador. 2 semanas depois, após o encontro presencial, reencaminhou novamente o mesmo link. O caso do Ciro Nogueira, pelo que apresenta a Polícia Federal, Elô, é muito semelhante ao caso do Jacques Wagner. É isso, eu queria só... E vamos lembrar que o Hugo Mota também apresentou e aprovou uma emenda que também favorecia o Banco Master, o que mostra pra gente a amplitude dos contatos da compra de influência do Master dentro do Congresso Nacional. E mais, ontem eu ouvi muitos boatos a respeito do Ciro Nogueira estar considerando abrir mão da presidência do PP. Bom, ele já não devia estar nem no Congresso, não é? A verdade é essa. Mas, aparentemente, está ficando insustentável a permanência dele na presidência do PP. E mais, gente, tem gente já do PP e do União Brasil procurando o governo federal para conversar, como foi o caso ontem. O presidente do PT, o Edinho Silva, estava aqui o dia inteiro falando sobre bancadas estaduais, como serão os palanques, e foi procurado por lideranças do PP e do União Brasil querendo conversar, porque estão sentindo que a campanha de Flávio Bolsonaro está ruindo e estão procurando para onde vão, porque eles estavam muito interessados em se aliar à extrema-direita, agora estão na dúvida. Mas o que importa disso tudo, o que é muito revelador do que está acontecendo hoje, é o grau de influência que o Master conseguiu dentro do Congresso Nacional e que isso sirva de alerta para todo mundo, porque o grau de influência do mercado financeiro em geral dentro do Congresso Nacional é gigante. A gente tem vários lobbies que atuam lá com credencial de jornalista, na maior tranquilidade. Então, isso aí abre muitos flancos, sabe? Agora sim. Manolo Dom e Ilha da Paixão, eu imagino, sabe aquele meme do Michael Jackson comendo a pipoquinha? Eu imagino a nossa audiência assistindo isso e vendo como é que é, pessoal? Manolo Dom, Ilha da Paixão. Agora, brincadeiras à parte, Vivian, para te passar, o que é importante disso? Esse é o tipo de materialidade ao qual a gente se refere. Uma coisa é um delator, como o Demori sempre diz aqui, não está ali muito empenhado em elucidar nada, o cara só quer livrar a própria pele dele, dizendo algo que não existe nenhum documento, vídeo, nada que seja capaz de corroborar isso de uma forma mais assertiva. Outra coisa é esse tipo de coisa que a gente viu aqui. Olha, gente, a Polícia Federal está aqui dentro, vamos lá ao vivo. E aparentemente, a Polícia Federal, sim, confirmamos agora, está aqui e aparentemente se prepara para deixar o condomínio. Vou deixar o nosso Marlos aqui, tentar pegar uma imagem deles. Aí vem o carro da Polícia Federal. Então terminou o trabalho aqui na casa da Flávia Arruda e do Lima. Eles estão pedindo aqui ao porteiro que os deixe sair. A batida, então, o mandado foi cumprido. A gente, infelizmente, não pôde ver mais de perto, porque é um condomínio, a gente não pôde entrar. Mas devem estar levando ali malotes, devem estar levando, quem sabe, aparelhos, celulares, computadores. Então agora vem aí o carro da Polícia Federal, que vai deixar o condomínio da Flávia e do Lima. Lima que foi preso e ficou 11 dias preso na primeira fase dessa operação. E agora foi alvo novamente de outras buscas
nessa operação, nessa fase hoje, que foram cumpridos 18 mandados, Brasília, São Paulo, Bahia. Então, a Polícia Federal a toda por aqui. Elô, você chegou a ver os nomes, a gente, de novo, né, a gente está vendo o documento do STF agora. Os nomes que estão relacionados ali, de busca e apreensão e os relacionados à investigação, pelo que eu vi aqui, grande parte, ou talvez até a maioria, são da família do Jacques Wagner, né? Tem enteado, tem cunhado, é do grupo dele, né? Tem um outro Vorcaro aqui que eu vi também, que eu estou tentando voltar aqui no documento, mas eu vi um outro Vorcaro ali. Você não viu, não? No começo do documento... Deixa eu ver. Eu estava tentando identificar... Aqui, deixa eu... eu vou voltar para o documento, porque agora, né, nessa correria aqui, eu perdi o documento, mas... Esse Eduardo Mendonça Sodré Martins é da família do Jacques Wagner, né? Vai voltando aí no documento, Elô, e que eu quero trazer um outro trecho enquanto isso. Deixa a Elô recuperar esse nome. E aí, seguindo naquilo que a Elô falava pra gente, da relação, né, do Jacques Wagner com Augusto Lima, e ela falou do empréstimo do jatinho para essa ilha, ainda nesse documento é dito o seguinte, que a disponibilização de aeronaves privadas em favor do Jacques Wagner pelo Augusto Lima se deu em outras ocasiões. Ele chegou, inclusive, a fazer uma ligação pedindo o contato do piloto. E aí tem um outro ponto importante também que mostra essa ligação, que vai além, que é com o mesmo objetivo, a representação também descreve vantagens relativas a ingressos para shows de cantora internacional realizados em Los Angeles, na Califórnia. Em junho de 2023, Augusto teria orientado sua secretária a adquirir ingressos em favor de familiares de Jacques Wagner. A aquisição dos bilhetes, que também foi objetivo de diálogo envolvendo João Carlos Mansur, que é o fundador da REAG, teria sido realizada pela empresa REAG Investimentos, pelo valor de quase R$ 63.500. Em 23/11, Jacques Wagner questionou Augusto sobre os ingressos de sábado, tendo recebido os arquivos de ingresso para camarote, e depois solicitou ampliação do número de entradas para 5 pessoas, ao que Augusto respondeu: pronto, amigo, seguem os outros 2. Vivian, entende a dimensão do que a primeira denúncia do ICL trouxe? A primeira vez que aparece REAG foi aí, pelo menos num debate público mais amplo. A primeira vez que a aviação executiva civil é apontada como um hub de corrupção no país é aí. E entende o que eu disse para vocês, que quem tem grana nesse país opera numa frequência distinta? É exatamente isso que a gente está vendo na prática aí. Agora, quanto mais a gente descobre, quanto mais a gente vai puxando a pena e vem uma galinha a cada pena que a gente puxa, a gente entende a importância da denúncia original que o Mauro Matosinho fez aqui no ICL em setembro do ano passado, porque todos os elementos estavam ali, cara. Exato. Bom, o senador Jacques Wagner tá enrolado, Vivi. Não é fácil explicar o que está sendo colocado aí. Vai se defender, tem seu direito à defesa. A gente tem falado aqui sempre, são hipóteses investigativas da Polícia Federal, mas com elementos bastante sólidos. A gente não tem visto coisa, né, como a gente via uns anos atrás, que é assim, exercício de ficção para tentar chegar na tese, tá? O que a gente tem aí dessas quebras de sigilo são coisas muito objetivas. É o apartamento, é conversa sobre apartamento, é voo de jatinho, a Ilha da Paixão, a empresa do cunhado do não sei o que pega dinheiro do Master, é o outro membro da família cobrando Augusto Lima do pagamento que não foi feito. Elô, não é simples de você explicar essa história toda aí, não. Não é brincadeira, não. Não é pouca coisa, não. Eu estava lendo aqui, realmente, Demore, os alvos são 3. É Vorcaro, Lima e Wagner. Não tem mais ninguém aqui. Agora, eles mencionam, como você falou, uma conversa de um dos filhos do Jacques Wagner com ele, falando sobre o tal do apartamento e pedindo alguns dados que ficaram faltando para poder selar, né, a propriedade do apartamento. E aí esse material, essas dúvidas são encaminhadas para o Augusto Lima. Agora, também é relevante uma frase que eles pegaram aqui, porque no dia 29 de março de 2025, o Augusto Lima estava explicando para o Jacques Wagner a operação de venda do Master ao BRB. E diz a ele assim: você mais do que ninguém sabe da minha história e faz parte disso. Lembrando que Jacques Wagner foi quem foi buscar a Lewandowski para ser
assessor especial, conselheiro do Banco Master. Foi ele que levou o Vorcaro ao Lewandowski. Mas aí, depois dele dizer isso, você mais do que ninguém sabe que minha história, sabe da minha história e faz parte disso, o ministro Mendonça destaca: a frase indica que Wagner não seria mero destinatário passivo de informações, mas interlocutor relevante em temas sensíveis ao grupo econômico investigado. Ou seja, ele vai traçando uma relação bem mais íntima e bem mais profunda do que apenas uma troca de favores, uma medida ou duas no Congresso em troca de um apartamento de 2,4 milhões. Tem até um item aqui também que a produção pediu para a gente separar e trazer, que fala do apartamento, né, Elô, que é o item 18, ali na página 6. Vou pedir para colocar para a gente, que fala isso. Ele comenta sobre as vantagens das aeronaves vinculadas, fala também do recebimento de ingressos, que a gente trouxe há pouco, e aí menciona ali, de outra parte, a questão mais relevante, quais sejam a aquisição do apartamento número 1702, do empreendimento Poeme Horto, que teria sido viabilizada por estruturas societárias e financeiras interpostas, e pagamentos à empresa vinculada a seu núcleo familiar, aí no caso a BN Financeira LTDA. E continua, a título exemplificativo para demonstrar a relação de proximidade entre o Augusto Lima e o Jacques Wagner, a partir dos elementos extraídos do aparelho do primeiro, então do Augusto Lima, a autoridade policial reproduz áudios e mensagens de texto trocadas entre ambos no dia 11, do dia 11 ao dia 13 de outubro de 23. Por essas mensagens, combina um encontro na denominada Ilha da Paixão, a qual seria a propriedade do banqueiro. Na ocasião, Augusto Lima coloca a aeronave particular à disposição de Jacques Wagner e de pessoas de sua família para a realização do deslocamento entre Salvador e a ilha indicada. Nesse sentido, Augusto encaminhou o prefixo de aeronave e o horário do deslocamento ao senador por mensagem. É uma posição absurdamente difícil. Agora, gente, também interessante... também interessante notar que a decisão do ministro André Mendonça, ele exige que seja tomado o passaporte do Augusto Lima. Então, esse passaporte deve ter saído aqui dentro desse carro que vocês viram, deixando o condomínio do casal. Porém, não pede que seja tomado o passaporte do senador Jacques Wagner. Ele limita essa medida ao Augusto Lima. Isso é importantíssimo. A gente estava falando, acho que ainda essa semana, Elô, da urgência de se trabalhar essa questão, porque veja, gente, se a justiça brasileira aplica uma determinada resolução, essa gente tem milhões. A gente que anda de jatinho, a gente que sai do país via Catarina, esses aeroportos exclusivos que 99,9% da população sequer sabe que existe. A gente viu casos recentes de parlamentares que estavam voltando para o país e não tiveram que passar com a bagagem sequer pelo detector de metais ou coisa que valha. Sabe-se lá o que o cara está trazendo ali. Então, se a justiça brasileira não tomar muito cuidado com isso, você vai ter múltiplas pessoas envolvidas com casos como Master e esse tipo de coisa, vazando do país para viver vida na babesca em Dubai, sei lá onde que eles vão. Eu quero trazer aqui, gente, também, porque a gente mencionava... Fala, a gente vai lendo aqui, Não, é que quanto mais a gente vai lendo, mais a gente vai ficando estarrecido, né? Porque o ministro André Mendonça destaca diálogos que foram retirados dos celulares e mostram como... Porque, vamos lembrar, o Augusto Lima foi alvo de busca e apreensão já no ano passado, ele ficou 11 dias preso, enfim. Então, o aparelho celular dele já havia sido investigado e revelou conversas, um episódio... no qual o Jacques Wagner manda os dados do imóvel desse condomínio Poeme Horto. Aparentemente deixa indicado aqui que ele escolheu o imóvel. E aí o Augusto Lima imediatamente repassa as informações para o Valério Marega Júnior, que é identificado como Valério Fundos, ou seja, era de onde saía a grana. E o Jacques depois solicitou os dados do proprietário formal para providências arquitetônicas, ou seja, também queria fazer modificações no apartamento, pelo que a gente pode ver aqui. Ou seja, uma conversa, um vai e vem de trocas de mensagens, dizendo, olha, esse apartamento assim, assim. Aí vai lá, ele repassa a mensagem para o sujeito que faz os pagamentos, não é? E aí monta-se uma teia financeira para comprar esse imóvel sem deixar muito rastro, sem vinculá-lo ao senador. Isso também é descrito aqui.
apartamento barato, pelo que a gente tem visto nesses valores aí, 2 milhões e 400. Eu achava que era coisa de rico, né? Aí você falou que não, 2 milhões não é nada, Calejão. O apartamento é botar o cachorro de raça morando lá dentro. Não, Demore, desculpa, 2 milhões e 400 é muito dinheiro, um apartamento baratinho. de 2 milhões e 400 na Bahia é muito caro, não é barato, nem de longe. Oi, Elô. Não é para classe média alta, é para elite mesmo. Não, eu tô falando desse caso master, Elô, pelos valores de imóveis que a gente tem visto. É que são coisas astronômicas, né? Ih. Ô, gente, agora vocês têm ideia o nível de impunidade que isso pressupõe? Por quê? Para você ter um senador da República negociando abertamente detalhes arquitetônicos, filho, que você está recebendo, ao que tudo indica, segundo as investigações da Polícia Federal, tudo isso ainda está sub júdice, tá? Então, assim, segundo o que está sendo investigado nesse momento. Mas você estava negociando favorecimento, propina, tudo que é de mais ilegal, e você está falando sobre detalhes arquitetônicos de um apartamento que vale milhões de reais. Isso pressupõe que você se sentia absolutamente impune e acima do bem e do mal. Por quê? Porque, em última análise, a República inteira funciona assim. Então, o quê? Isso aqui vai dar problema? Dá nada, rapaz. A gente faz isso aí desde que mundo é mundo, nunca pegou nada. Essa é a impressão que dá. Calejão, e agora, isso do feito na Bacia das Almas, naquele momento em que o Daniel Vorcaro já estava preocupadíssimo tentando fazer aquela operação de compra do Banco Master pelo BRB. Ou seja, ele já estava entrando num modo desespero, estava vendo que a situação estava ficando feia. E, ao mesmo tempo, negociando essas coisas, compra de imóvel de 2 milhões e 400 com o senador da República. Nesse momento da venda, da tentativa de negociação, o que o Roberto Campos Neto chamou internamente no Banco Central de solução privada, né? Roberto Campos Neto, já ciente de que o Master estava ferrado, ele tenta achar uma solução privada. Qual a solução privada? Usar o meu e o seu dinheiro para botar no Master, que era a solução privada, era o BRB. Nesse momento da negociação, se o BRB ia entrar, se não ia entrar, se ia botar dinheiro, se não ia botar dinheiro, relata a Polícia Federal. Jacques Wagner também teria atuado parlamentarmente para monitorar e influenciar a operação de aquisição do Banco Master pelo BRB. Augusto Lima o mantinha informado sobre o andamento da negociação, inclusive com a mensagem. Diz Augusto Lima para Jacques Wagner em uma mensagem: você, mais do que ninguém, sabe da minha história e faz parte disso. É uma mensagem motivacional, né? Né? Eu queria trazer aqui, gente, para a gente ir encaminhando, a nota também, porque o César comentava, né, que o Jacques Wagner vai ter que se explicar, né? E aí a gente tem uma nota do Edinho, presidente nacional do PT, o Edinho Silva. E aí ele fala o seguinte, depois quero te ouvir, César. O senador Jacques Wagner é depositário de toda a nossa confiança. Apoiamos todas as apurações envolvendo o Banco Master, a sociedade tem o direito de saber a verdade, os crimes cometidos precisam ser apurados e os responsáveis penalizados. Nesse processo de investigação e apuração, temos confiança que o Jacques Wagner esclarecerá todos os fatos, comprovando a sua inocência. A gente sabe que ali o meio, né, confiamos na investigação, é de praxe, mas me chama bastante atenção o começo da fala. O senador Jacques Wagner é depositário de toda a nossa confiança. Tá apostando alto. Existem tons e tons. Veja, é uma nota protocolar? É uma nota protocolar que todo mundo soltaria no sentido de dizer eu concedo o benefício da dúvida para o Demore até que as investigações sejam concluídas. E até aí tudo bem. Faz sentido, por quê? Porque você não vai sair condenando uma pessoa antes da conclusão do processo. Agora, existem formas e formas de se fazer isso, Demore. Me parece que, pelo menos nessa nota do Edinho Silva, o Edinho e o Partido dos Trabalhadores, ele como presidente, estão apostando alto na inocência do Jacques Wagner. Particularmente, me parece uma estratégia arriscada, porque o que a gente viu até aqui não são coisas abstratas e que demandam um grande esforço interpretativo, porque foi dito por alguém que está tentando livrar a própria pele e está tentando criminalizar alguém. É muita materialidade aí, gente. É um negócio assim, é uma situação, César, incrivelmente frágil.
Eu acho que essa nota é horrível, acho que essa nota é péssima, acho que o PT, como partido, não deveria dizer, como disse no final, que tem certeza que ele vai provar a inocência dele. Isso não se diz, não deveria estar dizendo, porque mais do que nós todos juntos, o PT tem noção de alguma coisa. Já se fala nos corredores da política brasileira do envolvimento do senador Jacques Wagner, o possível envolvimento do senador Jacques Wagner com o Banco Master há muito tempo. Então, eles certamente já sabem. O que eu vejo nessa nota, infelizmente, é uma tentativa de manter coesa a situação política do estado da Bahia, que é um estado fundamental para a vitória do presidente Lula nas eleições presidenciais. Porém, eu que não entendo nada disso, se fosse o Edinho, não soltaria essa nota dessa maneira. Eu esperaria, diria que é o meio da nota que você chamou de protocolar, eu acho que é o que a nota deveria ser, e tirava a primeira e a última frase.